1550. Imperial. Tarde Total. Apresentação: Jorge Luiz. Resumo financeiro. Muito bem, são 4h30. Já está na live comigo aqui o papai do ano, né? O papai do ano, feliz da vida, e já está com um filhão, graças a Deus aí, com muita saúde, né? Boa tarde, professor Rodrigo Boaventura. Boa tarde, Jorge Luiz, boa tarde a todos os nossos ouvintes, espectadores aqui da Rádio Imperial, do programa Resumo Financeiro. Prazer retornar para você aqui e para o nosso público, né? Depois de 2 semanas. Não pude fazer o programa justamente porque estava acompanhando a minha esposa no nascimento, né? E depois no pós-parto do meu filho, né? Muito cansado também, né? Noites em claro. Mas muito feliz porque deu tudo certo, como tinha que ser. Graças a e Deus. Estão todos bem, graças a Deus. Como é que é o nome do rubro-negro? Rafael. Rafael. Já me acompanhou na vitória ontem. Que bacana. É pé quente, hein, professor? Pé quente, hein? É quente. Assistiu o jogo do Flamengo comigo ontem. Ele no carrinho e eu ali do lado, gritando, e ele nem acordava. Que beleza. Parabéns, professor. Que Deus abençoe, que traga realmente muitas alegrias para você, para sua esposa, para a família, viu? Uma criança realmente é uma alegria no lar, né? E com certeza absoluta vai trazer muita alegria para vocês. Que Deus abençoe. Amém, Jorge Luiz. É isso daí. Importante é ter notícia de vida, né? Triste é quando a gente tem notícias assim que alguém está doente, alguém faleceu. É verdade, Mas professor. O importante é ter e que tudo ocorra bem também, né? Amém, com certeza. Professor Rodrigo Boaventura, nós vamos trazer aqui o nosso primeiro tema aqui do programa. E a gente já vinha falando isso já tinha um tempinho, né? Questão do Banco Central, aquela queda de braço entre o governo e o presidente do Banco Central, e finalmente aconteceu aquilo que o governo esperava. Banco Central reduz taxa de juros pela primeira vez. Agora, eu estava vendo uma postagem, a Gleisi Hoffmann ainda não está satisfeita. Ela falou que o Banco Central ainda está segurando, poderia ter acontecido antes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas, de qualquer forma, o Banco Central, então, reduziu a taxa de juros aí pela primeira vez em 3 anos, né? É verdade, Jorge Luiz. Isso daí é muito polêmico. Quando o Banco Central começou a subir a taxa de juros, a Gleisi Hoffmann não reclamou. Ela não reclamou porque, na época, o presidente era o Bolsonaro. E ele elevou a taxa de 13,75% durante a reta final de campanha do Bolsonaro. Isso, com certeza, deve ter impactado o resultado da eleição. E olha que o Lula ganhou por uma margem muito pequena, mínima. A inflação estava alta, né? Teve um despejo de dinheiro durante a campanha, em ano de eleição, geralmente isso acontece. Elevou a inflação saiu da meta, e uma inflação alta, ela é horrível, ela é um imposto que vai direto no bolso do trabalhador brasileiro. Ela penaliza os mais pobres, e todo mundo deve ter sentido como que os alimentos ficaram caros, né? A gente chegou a ver óleo de soja aí custando R$11 uma garrafa de 900 ml. Né? Nós tivemos a guerra na Ucrânia e nós tivemos também o retorno da pandemia, né? O retorno, no caso, dos mercados, das cadeias produtivas. Então, muita gente passou a fazer estoque novamente. O que tinha sido queimado de estoque durante a pandemia passou a construir estoques novamente. E isso gerou uma inflação de produção, uma inflação de demanda também. Isso no mundo todo. Os Estados Unidos teve problema com inflação. A Inglaterra, cheguei a dar aqui no nosso programa,
A Inglaterra chegou a propor tabelamento de preços para conter a inflação, justamente um dos locais do berço do liberalismo, né? Porém, depois de muita polêmica aqui no Brasil, finalmente o primeiro corte de juros chegou cortando meio ponto, surpreendendo até parte do mercado. Muitos falavam que ia ser 0,25, metade do mercado estava dividido, estava praticamente meio. Uma metade falava que ia ser meio ponto percentual, a outra metade falava que era 0,25. Então, surpreendeu metade do mercado, surpreendeu muita gente, né? E atualmente a taxa de juros no Brasil saiu dos 13,75% ao ano para 13,25% ao ano. É um impacto grande, vai gerar uma economia nos cofres públicos aí, em relação à dívida pública, de algo em torno de 60 bilhões de reais por ano. É um corte interessante, e mais interessante ainda é que a ata, né, de reunião do presidente do Banco Central, né, ela comunica que mais cortes virão, inclusive, possivelmente, cortes de meio ponto. A inflação hoje, ela acumula, né, em 12 meses, algo em torno de 3,16%. E em junho, a inflação ficou negativa em 0,08%. Então, convenhamos, com uma inflação de 3,16% em 12 meses, e a meta é 3,5%, é mais do que natural, mais do que correto haver esse corte de juros. Então, quando a inflação ela chegou na meta, o Banco Central corretamente foi lá e cortou os juros. O debate poderia ser antes? Poderia. Será que a inflação ia ficar na meta? Ou ela ia ficar lá em 5%, o que ia prejudicar os cortes futuros, né? O importante é que a ação seja sustentada ao longo do ano e que isso faça com que o Brasil volte a crescer. Se o Brasil voltar a crescer, vai pressionar a inflação novamente para cima, o que vai fazer com que a taxa de juros, em algum momento, comece a cair em um ritmo mais lento. Ao invés de ser 0,5%, será 0,25%, até chegar num ponto de equilíbrio, né? Lembrando, Jorge Luiz, para o nosso público, que essa taxa de juros, chamada taxa Selic, é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que todo mês os jornais divulgam, né? E a redução da taxa Selic ajuda a estimular a economia. Isso porque juros mais baixos barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo. Por outro lado, taxas mais baixas também dificultam o controle da inflação. Então, em algum momento, essa taxa de juros vai chegar num ponto de equilíbrio em relação à inflação, né? Tomara que nós tenhamos aí uma inflação dentro da meta, né? E que nós tenhamos uns juros mais baixos que possibilitem que as pessoas ganhem dinheiro investindo no mercado de trabalho e não deixando dinheiro parado, aplicado, porque, convenhamos, há uma taxa de quase 14% ao ano, que é um lucro certo, garantido, é quase impossível um empresário querer investir, né, Jorge? Porque se você deixar o dinheiro parado no banco, ele vai render 14%. E se você investir, muitas vezes seu dinheiro não vai render os 14%. Então, uma taxa de juros elevada, como estava, realmente dificulta muito os investimentos. Agora, professor, uma outra questão também, que é importante a gente estar conversando. O lucro da Petrobras caiu 47% com o petróleo mais barato, né? E também com essa nova política de preços, porque agora me parece que não há mais a vinculação do preço do petróleo ao mercado internacional. Agora a política de preços da Petrobras, ela mudou. E aí, com isso, já está acontecendo a queda do lucro da Petrobras, né, professor? Pois é um filme que
a gente já viu, né? Começa assim, de repente o lucro cai, mas ainda tem um lucro. Daqui a pouco estão usando a Petrobras como instrumento de política inflacionária, né? A Dilma fez isso e quase faliu a Petrobras. Por um determinado tempo, a Petrobras foi a empresa mais endividada do mundo. Do mundo. E a Petrobras é um patrimônio de todos nós, de todos os brasileiros, né? O lucro da Petrobras caiu 47%, porém a Petrobras continua registrando um lucro líquido de 28 bilhões de reais, o que é muito bom, convenhamos, ainda é um lucro excelente. Porém, o resultado representa uma queda de 47% em relação ao mesmo período do ano passado, quando os ganhos chegaram a 54 bilhões de reais. Lembrando aqui para o nosso público, Jorge, que quando a Petrobras tem um lucro, o governo detém mais ou menos 60% da Petrobras. O resto são ações vendidas no mercado. Então, desses 54 bilhões de reais, algo em torno de 30 bilhões de reais é lucro para o governo. E com esse lucro, o governo vai fazer as suas políticas de investimento. Então, quanto mais a Petrobras lucrar, mais o governo tem para investir. É dinheiro que entra nos cofres do governo. Também entra nos cofres dos acionistas, merecidamente, porque quando a Petrobras abriu capital, essas pessoas colocaram dinheiro na Petrobras, a Petrobras pôde levantar uma fortuna e, com essa fortuna, poder explorar o pré-sal sem precisar criar dívida. Então, é justo que quem botou dinheiro na Petrobras receba o lucro desse investimento. Normal, tudo aí da forma mais correta possível. Os analistas projetavam um lucro líquido entre 23 e 24 bilhões de reais para o período entre os meses de abril e junho. Eles lembraram que no ano passado o ganho foi turbinado pelo elevado preço do barril do petróleo no mercado internacional ao longo do segundo trimestre de 2022, quando o petróleo estava a 113 dólares o barril. Chegou a ter, em alguns momentos, a passar dos 120 dólares o barril. Hoje está bem menos, algo em torno de 80 dólares. Então, é natural também que o lucro caia, né? É natural. Também há uma polêmica, né, com a nova política de distribuição dos dividendos. A estatal anunciou que vai distribuir algo em torno de R$ 1,14 para cada ação, né, dos seus acionistas. Ao todo, o montante chega a 15 bilhões de reais. É uma queda de 39% em relação ao que foi pago no primeiro trimestre né? Então, assim, é importante, Jorge, que todos nós da imprensa, né, e a sociedade como um todo fique de olho como que a Petrobras vai estar sendo gerida, porque, num passado recente, a Petrobras foi alvo de grandes escândalos de corrupção. Seus dirigentes e administradores devolveram milhões e milhões de reais. Teve dinheiro da Petrobras desviado para campanhas políticas via corrupção, né? E também teve uma péssima administração da Petrobras que quase a levou à falência e se tornou, por um período, a empresa mais endividada do mundo, algo em torno de 100 bilhões de dólares. Comprando refinaria sucateada, né, professor? Passadinha. Aqui mesmo nós tivemos uma refinaria chamada Abreu e Lima. A Petrobras gastou 40 bilhões de reais, a refinaria não produz nada, né? Já era para estar produzindo a gás, por exemplo, não está produzindo, era para estar refinando gasolina. Agora, professor, a gente fica pensando, né? Essas situações aí da Abreu e Lima, Passadina, quem foi responsável por aquilo ali deveria estar pagando muito caro, porque levou o país a um prejuízo assim estratosférico. E passou como se nada tivesse acontecido, está tudo certo, não vale, está tudo bem, valeu. Vai entender um negócio desse, rapaz? Você deixa de fazer uma declaração que você não faz aí de R$ 50 por algum esquecimento, dá um problema danado para você, qualquer coisa.
Agora, os caras dão um prejuízo milionário para o Brasil e como se nada tivesse acontecido, rapaz. Exatamente. Muitos são até premiados, né? Você vê que a presidente Dilma Rousseff, ela acabou agora, ela é diretora de um banco dos BRICS, né? Claro, não há nada comprovado contra especificamente contra a presidente Dilma Rousseff, mas ela era a presidente do país, ela indicou vários dos diretores da Petrobras, e acho que ela deveria ter algum nível de responsabilidade sobre isso também, tanto é que ela sofreu um impeachment, né? E eu lembro aqui, só para finalizar esse tema, Jorge, eu lembro que a Petrobras, ela levou uma multa bilionária dos Estados Unidos, porque suas ações são negociadas na Bolsa de Nova York, e os acionistas americanos entraram com processo contra a Petrobras, falando que foram enganados. E a Petrobras teve que indenizá-los algo em torno de 10 bilhões de dólares, dava, na época, quase 40 bilhões de reais. Foi muito prejuízo. É, terrível. Muito bem. Bom, professor, empregos ligados ao agro já são quase um terço da mão de obra no país. E o agro que é tão judiado, né? O agro que é tão... Ai, meu Deus do céu, se não fosse o agro, eu não sei o que seria do Brasil, viu? É verdade, porque o país trata muito mal a sua indústria, né, como um todo, a indústria manufaturada. Então, onde nós conseguimos ser competitivos é no agronegócio, até porque temos muita terra, etc. E olha que ainda tem um desperdício enorme de produção, né? Nós temos portos. Essa semana mesmo eu vi uma notícia aonde os caminhoneiros estão demorando 4, 5 dias para descarregar a soja no porto, né, tendo prejuízo, caminhão parado, enfim. Você imagina, tem muita coisa aí que tem que ser resolvida. Mas eu achei interessante essa notícia, foi uma notícia que a Bandeirantes colocou no seu portal, né, dizendo que desde o começo do ano passado aumentou em 530 mil o número de pessoas trabalhando com carteira assinada no setor do agronegócio. Os empregos ligados ao agronegócio já são quase um terço da mão de obra no país. Olha só, Jorge. Incrível, coisa, né? É. Atualmente, este é o maior de área de trabalhadores no setor para um primeiro trimestre desde 2012. É uma ideia, é uma notícia que me chamou muita atenção, principalmente nas áreas ali do interior de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, está indo agora para Rondônia, até Roraima também está crescendo muito a área do agronegócio, porque, e agronegócio, veja bem, carteira assinada, empregos Sim. com alguma qualificação, não é mais aquele boia fria tratado como um escravo. Tem direito, tudo direitinho ali na carteira assinada, salários mais elevados, já existem grandes centros urbanos, né? Eu vi agora os dados do censo, né, demográfico, como a cidade de Sorriso aumentou muito a sua população, cidades que estão próximas ao agronegócio, elas aumentaram muito o seu contingente populacional, que aumenta a arrecadação das cidades, né? E grandes cidades da área metropolitana diminuíram, Rio de Janeiro diminuiu, Petrópolis diminuiu, São Gonçalo diminuiu. E o que acontece também, professor? Acontece aquela situação contrária, porque antigamente a galera saía do campo indo para as cidades em busca de novas oportunidades e de boas oportunidades. Hoje, a oportunidade ela está no campo. Olha só que coisa impressionante, né? Essa migração vem sendo feita agora ao contrário. As pessoas estão em busca agora de oportunidade no campo, né? E detalhes também muito bem. E hoje as pessoas estão se especializando, né? A produção ela aumenta e o trabalho ele é um trabalho qualificado hoje. Que bacana isso, hein? Importante essa informação. Exatamente. E dentro da notícia, ela acrescenta o seguinte, que o setor de agroserviços é o que puxou o crescimento, com 616 mil vagas criadas em um ano, envolve desde fornecedores de máquinas a indústrias que absorvem a produção do campo. Uhum. Só no Parque Tecnológico da PUC, do Rio Grande do Sul, funcionam 15 empresas voltadas para atender a área, né? Então, assim, profissionais de outros segmentos voltados à tecnologia observam a expansão do agro
e estão voltando para o setor. Então, assim, está empregando pessoas ligadas à área de tecnologia, porque isso é necessário hoje numa lavoura moderna. Você tem um acompanhamento da plantação por drones, você tem máquinas super sofisticadas, tratores que custam 2 milhões de reais, né? E você tem que ter um operador desse trator qualificado, né? Que saiba mexer em toda aquela eletrônica para poder aproveitar o máximo da lavoura, né? E sem Então, contar hoje, professor, as fazendas hoje, né, os grandes produtores hoje, eles têm laboratórios de engenharia, né, para trabalharem a semente, para que aquela semente seja uma semente mais resistente. Tem todo um trabalho científico. Gente, a gente tem que entender hoje como o agro brasileiro ele virou uma indústria importante e competitiva no mercado exterior. É impressionante o trabalho que é feito no agro hoje. Tem que tirar o chapéu para o agro, né? Exatamente. Você lembrou muito bem que hoje os grandes agricultores, eles investem em pesquisa, eles investem em ciência, né? Então, tem vários cientistas que estão saindo das grandes cidades e indo para o campo, porque eles precisam trabalhar o pH da terra, né? A água, o período de irrigação, toda a parte de clima, né? O que acontece com El Niño, Laninha, né? Toda essa parte científica por trás do agro para eles saberem o melhor momento do plantio e da colheita. Exatamente. Professor Rodrigo Boaventura, termina neste sábado o prazo para sacar as cotas do PIS/PASEP, é isso? É isso daí, serviço aqui para o nosso público, né? Para o nosso ouvinte, para o nosso espectador. Então, vai terminar nesse sábado, agora, amanhã, hein, gente? O prazo para sacar as cotas do PIS/PASEP. Tem direito à retirada quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou como servidor público de 1971 a 1988 e ainda não sacou a quantia. E o prazo para que trabalhadores com direito a cotas do PIS/PASEP saquem os recursos antes que o dinheiro retorne para o fundo de garantia. Então, assim, se você... Não é aquele saque tradicional, é aquele saque de quem trabalhou lá atrás e esqueceu, achou que não tinha direito, etc. Tem um dinheiro parado lá no PIS e pode sacar, vai ter um dinheirinho lá. De acordo com a Caixa Econômica Federal, 10 milhões de pessoas ainda têm recursos a serem retirados, num montante que soma 25 bilhões de reais, Jorge Luiz. Ou seja, estão esquecendo 25 bilhões de reais parados lá. Eu sei que muita gente faleceu nesse período, né? Mas os filhos, os descendentes, também têm direito. Então, se você tem um pai uma mãe, né, que trabalhou, um avô, uma avó que trabalhou de 71 até 1988, vai até a Caixa Econômica e vê se essa pessoa tem direito. Coloca o CPF lá, coloca o PIS, o PASEP, entra no sistema da Caixa, né? Aí nessas últimas horas, e vê se essa pessoa tem uma quantia lá, para você chegar lá com o atestado de óbito, com a sua carteira de identidade, poder conseguir sacar essa quantia, né? No caso dos trabalhadores que morreram, o saldo pode ser retirado pelos herdeiros comprovados. De acordo com a Caixa, os valores podem ser movimentados pelo aplicativo do FGTS. No passado, o valor das cotas só podia ser sacado em casos específicos, como aposentadoria ou doenças graves. Mas desde a publicação da medida provisória 946/2020, que transferiu esses recursos para o FGTS, o saque das cotas PIS/PASEP está disponível. Se o saque não for feito neste sábado, os recursos serão transferidos para o FGTS. Os recursos serão transferidos do FGTS ao Tesouro Nacional. Nesse caso, os interessados ainda terão 5 anos para fazer uma nova solicitação de retirada da União, por meio de recursos administrativos. Mas essas regras ainda não foram estabelecidas, dependerão de uma futura portaria interministerial. Então, meu caro espectador, meu caro ouvinte, se você trabalhou de 1971 a 1988 e não
pegou o seu PIS/PASEP nesse período, esses recursos foram para o FGTS. E ali, pelo aplicativo do FGTS, você vai conseguir fazer a retirada, tá bom? Então, não deixa esse dinheiro para trás, não. Aproveita essa última hora para poder sacar. Perfeito. Muito bem, vamos então para o próximo quadro aqui no nosso programa. Conta investimento. É o Conta Investimento. Obras de arte atraem cada vez mais investidores com alto rendimento. Que coisa interessante, hein, professor? Quer dizer que o pessoal agora está investindo em obras de arte, é? Pois é, Jorge Luiz. Vou te fazer uma pergunta aqui. Você já viu alguma obra de arte desvalorizar? Não. Muito pelo contrário, valoriza cada vez mais, né? Exatamente. E com essa premissa, alguns fundos de investimento passaram a comprar obras de arte, dividir o valor dessa obra de arte em cotas. Você compra uma cota e daqui a 1, 2 anos, esse fundo de investimento vende essa obra de arte. E você ganha o lucro. Olha. Interessante, não é? Muito interessante. Porque imagina um Alfredo Volpi, né? Djanira, Picasso, Renoir, grandes pintores do Brasil e da humanidade. Se você comprar uma obra de arte de um desses pintores, daqui a 5 anos, ela vai valer mais do que você comprou agora. E a média, o interessante é que quando se faz uma análise, é que essas obras de arte, elas valorizam entre 14% e 24% num prazo de 12 a 24 meses. Algumas obras de arte chegam a valorizar 18% em um ano. Então, há fundos de investimento que estão comprando várias obras de arte nos leilões. Ele não tem uma, 2 obras. Ele compra 100 milhões de reais em obras de arte. Então, tem obras de arte que vale 5, vale 1, vale 500 mil, de diversos preços. E ele vai vendendo isso, vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, vai comprando, vai vendendo, vai comprando. Então, ele sempre tem uma carteira de obras de arte ali. Então, você, né, eu, qualquer um, pode ser dono de uma grande obra de arte. Vou dar um exemplo. Imagina que você compra um quadro de Manabu Mab por 500 mil reais hoje. Eu não teria dinheiro para comprar um quadro de 500 mil reais. Mas, talvez, se eu dividir em cotas que valem R$1.000, eu vou conseguir colocar isso no mercado. Daqui a 2 anos, eu vou vender esse quadro que eu comprei hoje por 500 mil. Daqui a 1 ano, 2 anos, ele vai estar valendo 600 mil. E eu obtive um retorno financeiro. Então, essas obras de arte estão atraindo cada vez mais investidores com alto rendimento e, por enquanto, ainda está um pouquinho fora do espectro popular. Os fundos vendem essas cotas, a mais barata que eu pesquisei custa R$5.000, mas consegue pegar o público da classe média. Então, tem gente que compra barra de ouro, mas o ouro pode desvalorizar. Tem gente que compra dólar, mas o dólar pode desvalorizar, né? Tem gente que compra até um imóvel, mas, de repente, tem um problema, o imóvel pode desvalorizar também. Agora, obra de arte, não acontece isso, Jorge. Obra de arte nunca desvaloriza. E muito pelo contrário, né, professor? Quanto mais o tempo vai passando, mais ela vai sendo valorizada, né? Exato. E hoje no Brasil esse mercado é muito pequenininho. Tem apenas algo em torno de 800 pessoas físicas investindo no segmento através de, eles chamam de tokens, que significa a representação digital de frações de ativos reais que possuem valor comercial. Ou seja, você compra um token de uma obra de arte. É como se você comprasse um pedacinho dessa obra de arte e guardasse no seu banco. Daqui a
2 anos, 5 anos, você vende. Você vai vender com um rendimento. E está rendendo 3 vezes mais do que a poupança, Jorge Luiz. Olha só que 3 louco. vezes mais. É muito interessante esse tipo de investimento. Eu acredito que a hora que isso começar a se popularizar, essas cotas vão começar a custar mais barato, custar R$1.000, R$500, talvez até R$100, né? Mas é interessante, por exemplo, você fazer isso para uma criança, né? Eu acabei de ter um filho. Imagina que eu consigo R$5.000, vou dar R$5.000 para ele. E eu compro um fundo de investimento que compra só obras de arte. Quando ele fizer 18 anos, quanto que vai estar valendo essas obras de arte? Meu Deus do céu. Elas vão ter aumentado muito, É. né? Então, é uma forma interessante. É uma pena que o médio, né, o ticket médio para você entrar nesse financiamento é em torno de R$10.000. Ainda está caro, é difícil, caro. As pessoas geralmente começam a poupar com pouco, R$100, né? Mas o mais barato, como eu vi, foi de R$5.000, né? E os retornos estão aí em torno de... A média está 16% ao ano. Nada mal, hein, Jorge Luiz? Nada mal. Podendo, em alguns prazos, esticar até 24%. Né? Isso vai variar, mas sempre acima da taxa Selic, 3 vezes mais do que a poupança, 5 vezes mais do que a inflação. Olha que interessante. 5 vezes mais do que a inflação. As obras de arte se valorizam muito mais do que a inflação no período. Então, se eu tivesse hoje um capital parado na poupança, R$5.000, R$10.000, eu quisesse fazer um investimento para o futuro financeiro de uma criança hoje, eu compraria, sim, um fundo que comprou obras de arte, e esse fundo ele vai ficar sempre comprando e vendendo, né, obras de arte. Ele sempre faz o giro dessas obras de arte para ter um rendimento todo ano, né? E eu fico imaginando quanto que vai valer, por exemplo, uma obra da Djanira daqui a 20 anos. Uma obra do Cândido Portinari daqui a 20 anos. Uma obra do Di Cavalcanti daqui a 20 anos. Elas vão valorizar 300%, 400%. Entendeu? E quando essa criança fizer 18 anos, ela vende essas cotas no fundo e vai sacar uma bolada, Jorge. Muito bem, professor. Aqui nós já... Olha, rapaz, eu ainda estava pensando, você estava falando aqui, eu ainda estava pensando, quanto que nós já aprendemos aqui, né? Nós já aprendemos aqui que dá para você comprar, por exemplo, casa nos Estados Unidos. Lembra quando você trouxe aqui aquela matéria, né? Lembro. A questão de investir lá fora, nos Estados Unidos, comprando imóveis. Quer dizer, olha quantas opções de investimento você já trouxe aqui ao longo do nosso programa e dessa vez você trazendo essa questão tão interessante que é o investir em obras de arte. Muito bacana, viu? Professor Rodrigo Boaventura, estaremos de volta na próxima sexta, se Deus quiser. Valeu, Jorge Luiz. Obrigado aí pelo espaço. Um abraço em todos, beijo em todo o nosso público e até sexta-feira que vem. Se Deus quiser. Obrigado, professor. Intervalo, voltamos já já. ZYJ 479, Rádio Imperial.